Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Oiê! Eu sou a Cristina Aires e este é mais um episódio do Conexão Belém COP30. Hoje nós vamos conversar com Marcelo Salazar. Ele é empresário da Amazon Maná, é co-founder e CEO dessa empresa. Vem comigo. Olá, Marcelo, boa tarde. É um prazer ter você conosco. Eu espero que você esteja bem, que tenha conseguido se arranjar por aí, numa salinha para a gente se falar, né? Perfeito. Ótimo. Prazer enorme estar aqui com você e muito obrigado por me receber. Sim, eu queria saber, conta pra gente um pouco como que foi a ideia de criar a Amazon Maté, a empresa que você está com ela hoje, né? Como que você criou essa empresa, como é que foi a ideia e de onde surgiu, né, essa ideia, essa história. Conta pra gente um pouquinho. Tá bom. Então, a Amazon Maná é uma empresa de nutrição da floresta e a gente olha essa questão da nutrição da floresta em duas vias. Uma de produtos e serviços socioambientais saindo da floresta e nutrindo as pessoas e o mundo, e a outra via é das pessoas que estão no mundo nutrindo a floresta, né, valorizando os conhecimentos tradicionais, os modos de vida e a conservação da floresta. Tá? E a ideia da Amazon surgiu de uma jornada longa. Eu trabalho há 25 anos na Amazônia, com populações tradicionais, principalmente. Boa parte desse tempo no Instituto Socioambiental. Então, ajudei a montar o escritório do ISA em Altamira, no Pará, e fui o coordenador por 15 anos. E dentre os muitos desafios da região, né, que eu trabalhei no ISA e continuo trabalhando hoje pela Amazon Maná, que é a região da Terra do Meio, no Rio Xingu, dentre os muitos desafios, tem esse desafio de gerar uma economia da floresta, né, que seja diversa, que valorize os povos tradicionais, e a Amazon surge, né, como um mecanismo para ajudar a impulsionar essa economia, trazendo aprendizados, né, que vêm das ONGs e dos movimentos sociais, mas também agregando novos aprendizados do mundo dos negócios, de investimento de impacto, de outros mecanismos de lidar com recursos, com jornadas de marketing, de construção de marca e etc. Então, a Amazon surge para dar essa oxigenada e tentar contribuir com a criação de um novo modelo de negócios para a Amazônia. Perfeito. Eu acho que a gente deve ter se cruzado em algum momento, alguns anos atrás, porque eu trabalhava para a União Europeia, eu trabalhei com a União Europeia há 20 anos e nós financiamos o projeto de vocês, inclusive na Terra do Meio, e eu visitei também o projeto do ISA e que para mim foi um dos projetos mais bonitos e que culminou num jantar na casa do embaixador, que eu não sei se você participou, né? O fim do projeto foi muito lindo, né, com todos os produtos ali à mesa, com Rodrigo Junqueira com a gente, Adriana. Junqueira, claro, grande amigo. Exato. Você deve sair pouco aí da sua floresta, pelo que eu estou vendo, né? Você fica bem aí o tempo todo. Você está localizado onde exatamente? Você está no Xingu? Eu moro em Altamira, na beira do Rio Xingu, no estado do Pará. Então ali é onde eu moro e é onde é a sede da Amazon Maná. E, enfim, além da Amazon, eu contribuo também com outras iniciativas, né? Continuo associado ao Instituto Socioambiental, associado ao Instituto Fome Zero também, então sempre buscando essas soluções, né, para valorização dos povos da floresta, né, e olhando muito para essa cadeia do alimento, que eu acho que é muito importante, né, para as pessoas e para a Amazônia como um todo. Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouco quais são os produtos dessa cadeia que você trabalha, e como, né, que você trabalha, como que esses produtos chegam à mesa das pessoas. Ok. Então, acho que assim, um dos grandes desafios que a gente tem na Amazônia é lidar com a grande diversidade que a Amazônia tem e com toda a logística e complexidades de gestão desses arranjos produtivos locais, né? Então,
O que a gente criou, o primeiro produto que a Mazô criou é um suplemento alimentar, vou pegar aqui, que é um Super Shake da Floresta, né, que tem Que 14 maravilha. ingredientes diferentes. Então ele tem o cacau, tem açaí, tem camu-camu, a farinha de babaçu, cumaru, né, e vários outros produtos que vêm de diferentes comunidades, da região do Xingu, da região do norte do Mato Grosso, do Baixo Tocantins. Então as frutas, principalmente, que são mais perecíveis, estão ali mais próximos da região de Belém. E aí esses ingredientes, alguns deles são pré-beneficiados, tem um primeiro beneficiamento nas comunidades, como a farinha de babaçu, por exemplo, que tira o coco de babaçu, aí eles tiram a casca, tem o mesocarpo, que é um amido do babaçu, que ele é seco numa pequena estufa e depois é moído, e a gente recebe esse ingrediente já moído direto das comunidades. A castanha, por exemplo, que sai do norte do Mato Grosso, ela é beneficiada na Copavan, né? E a Copavan tira o óleo da castanha que vai para a Natura e a gente usa a farinha da castanha no nosso produto, que é um coproduto do processamento da castanha do Pará. Essa farinha a gente passa por mais um processo, né, que é de micronização, que a farinha de castanha ela é bem arenosa, assim, então a gente faz basicamente um peneiramento e um processo de gerar choques entre as partículas para deixar ela mais redondinha. Então, cada ingrediente ele tem um caminho de beneficiamento buscando o máximo de agregação de valor, né, entregando um alto valor nutricional. Então, a gente tenta fazer um mínimo processamento, então não tem nenhum processamento químico, né, mais processos de separação de água e óleo, né, e de, por exemplo, triturar o ingrediente para ele ficar em pó. E aí todos esses ingredientes se encontram, né, em Valinhos, numa fábrica chamada Pro Nutrition, que faz a mistura e a embalagem, e aí vai para um centro de distribuição em São Paulo, e desse centro de distribuição, a nossa maior venda é feita online, via e-commerce. Então a gente tem um e-commerce próprio, que é mazomaná.com.br, mas também Mercado Livre e tal, e em alguns empórios e restaurantes. Então, por exemplo, no Camélio Dodó, da Bela Gil, né, o Dalvidito, tem o mercadinho Dalvidito do Alex Atala, e outros empórios, Urban Yoga, e estamos no Carrefour, num programa chamado Floresta Faz Bem. Enfim, então, por enquanto, a gente está com esse único produto e estamos desenvolvendo outros produtos também que vão compor uma linha, né, de produtos alimentares com alto valor nutricional. A gente entra muito nesse mercado de suplementação alimentar, 100% natural, né, e com origem dos ingredientes de comunidades tradicionais ou da agricultura familiar. Como é que é a distribuição da renda, né? Isso já chega às comunidades? Como é que é o valor realmente em termos de reais, né, para essas comunidades? Então, isso varia. Se tem uma parte da renda que ela é via compra de ingredientes, então a gente tem contratos, né, que respeita, né, a composição de preço feita pelas comunidades, então em geral é maior do que os valores de mercado, né, então uma parte da renda está aí, e a outra parte da renda está na outra vertical de negócios da Mazô, que é uma vertical de serviços. Então, em alguns desses territórios, a gente contribui com as comunidades buscando recursos de projeto, né, para a melhoria das cadeias produtivas, para o desenvolvimento de tecnologias. Então, por exemplo, a gente está numa jornada de desenvolvimento de tecnologias de desidratação que funcionem dentro das comunidades. Então, as comunidades aí vendem os ingredientes para a Mazô, mas tendo a tecnologia lá, eles usam também o produto para consumo, para merenda escolar, né, para venda também para outros compradores. E também a gente tem uma jornada de ajudar essas comunidades a desenvolver bons projetos de carbono, de pagamento por serviços ambientais e crédito de biodiversidade, que cria uma camada de valor muitas vezes muito superior, quer dizer, à própria compra de ingrediente. Então, esse modelo híbrido, né, que tem uma combinação de produtos e serviços socioambientais, ele tem uma geração de valor bastante interessante aí para as comunidades. Claro que a gente está no começo, então a gente ainda está com faturamento inicial, mas o modelo de negócios, a empresa avançando
tem uma geração de valor bastante expressiva para as comunidades. E um último aspecto também que é bastante interessante, e isso é uma inovação também do modelo, que antes de sair para a captação de recursos com investidores, a gente separou 10% da empresa, né, não é ações, a gente chama de cap table, né, nessa jornada de startups, mas 10% da empresa está separada para associações parceiras. Então a gente quer fazer uma distribuição não só do lucro, mas é uma distribuição, né, da participação mesmo das empresas, das comunidades na empresa. Acho que esse é um modelo que, se a empresa cresce, né, independente dela comprar ou não ingrediente, a comunidade tem lá, né, a participação, pode ter distribuição de lucros, pode vender a participação dela se ela quiser mais adiante, enfim. Então é um outro jeito de lidar, né, com essa distribuição de valores, né? Sem dúvida. Bom, você falou em várias questões aí, né, de agregação de valor para essas cadeias e para as comunidades, obviamente, né? E a gente está com a COP 30 aí na nossa porta, batendo na nossa porta, né? Como é que você está vendo essa COP acontecendo na Amazônia, num contexto tão difícil, né, geopolítico, político, e com o Brasil dando alguns passos ainda controversos e para trás, como é a questão do licenciamento ambiental, né, aprovado, e também essa questão do petróleo na Foz do Amazonas? Eu acho que a gente, como você falou, estamos num momento bastante desafiador, né, no mundo, né, com governos de extrema-direita dando sinais completamente contrários à questão socioambiental e à contenção da crise climática. E isso, no Brasil, infelizmente, também tem dado sinais bastante preocupantes, né, com a aprovação desse PL da destruição, né, referente ao licenciamento ambiental, né, exploração de petróleo na Foz do Amazonas e etc. Mas eu acho que a COP, imagino, né, eu acredito que é um espaço muito importante, né, e que vai polarizar essas discussões, acho que trazer atenção para a Amazônia, para a conservação da floresta, para a valorização dos povos tradicionais. Então é muito simbólico ter essa COP na Amazônia, e uma COP ela é um espaço múltiplo também, né? Além do espaço de negociação dessa agenda que é a agenda central, né, que faz a COP acontecer, você tem muitos eventos paralelos, muitos encontros, né, de movimentos sociais do mundo inteiro, de empreendedores do mundo inteiro, né, de governos do mundo inteiro. E eu acho que é uma oportunidade muito grande para pensar soluções, para pensar novos modelos, para pensar inovações, né, que a gente precisa para a Amazônia e para o mundo. O fato de ser na Amazônia vai trazer um volume maior para as questões que a gente tem que enfrentar referente ao combate do desmatamento, né, e às queimadas, ao licenciamento ambiental. Enfim, então eu estou bem otimista por um lado e bem descrente, né, por outro aí com a COP no Brasil. Mas vamos estar lá e com tudo. Estamos levando uma iniciativa bastante interessante para a COP, que eu posso falar mais um pouquinho se a gente tiver tempo depois. Tá bom, ótimo. Você pode falar assim. Pensando na COP e com todos esses desafios que a gente falou, e pensando no que aconteceu em Bonn, que realmente não avançaram muito as negociações, principalmente em adaptação, no financiamento climático, foi tudo jogado para ainda ser refletido e discutido com os países na COP aqui, né, no Brasil em novembro. Como que você vê isso? Você vê que, sabe, como que você vê essa puxada dessas questões para a COP aqui no Brasil? Você acha que isso pode avançar? Né, a outra questão é o financiamento, que estão falando em 1,3 trilhões, né, de dólares para o financiamento climático. Você acha que isso é viável? Vai ser colocado na mesa pelos países? Enfim, acho que tenho duas questões a partir dessa sua reflexão. Uma, eu estou bem descrente, essa é a parte que eu estou descrente. Eu acho que a gente tem uma chance muito pequena de ter um avanço significativo no combate à crise climática nessa COP. Mas eu acho que a gente tem que se agarrar a essa chance pequena e fazer de tudo, né? Então,
Acho que a gente está aí, todos os movimentos, a gente tem que se mobilizar, se unir para fazer o máximo de pressão e ser surpreendido e fazer a pressão para que realmente a gente avance nas negociações. Eu acho que essa é o que eu penso, mas a chance da gente conseguir algum sucesso ela é muito pequena e a gente tem que se agarrar nessa chance pequena. Acho que uma outra questão, né? Eu acho que tendo os recursos, né, para investimento, e se não for nessa COP, eu acho que tem que ser na próxima, né? A gente tem as negociações formais, mas acho que tem uma movimentação importante de mercados voluntários também vindo aí com força, né, como aconteceu, por exemplo, com o mercado de carbono a partir de Glasgow, né? Eu acho que tem aí uma movimentação para, né, metas voluntárias de biodiversidade, de serviços ambientais que se configuraram em Cali, né? Eu tive a oportunidade de estar tanto em Glasgow quanto em Cali, que não são desprezíveis. Eu acho que, além das negociações formais, se tem todo esse movimento voluntário que também a gente tem que buscar impulsionar e criar comprometimento para que a gente não dependa só das negociações formais. Obviamente que as negociações formais elas representam um volume tanto de recursos quanto de mudanças efetivas que são muito maiores do que só os compromissos voluntários. Mas eu acho que um impulsiona o outro. Uma questão também que eu quero chamar a atenção é como aplicar esse recurso, né? Principalmente olhando para a Amazônia, né? O que a gente vê? Quando a gente olha o mapa do desmatamento e da degradação na Amazônia, é muito fácil perceber que aonde tem as populações tradicionais no mapa é onde tem floresta conservada. Então a gente acho que deveria criar instrumentos para fazer esses recursos fluírem principalmente para as populações tradicionais, tá? E chegar realmente na ponta, né, em atividades que promovam a conservação, que fortaleçam o modo de vida, né? Isso não é trivial, né? Acho que essa é uma das questões que me preocupa bastante, é algo que a gente persegue na Amazônia e em outros espaços que eu participo, que é como criar mecanismos para que, né, o extrativismo seja realmente valorizado, para que essas culturas tradicionais, né, sejam valorizadas, porque a proteção desses territórios aconteça numa potência muito maior do que acontece hoje. Enfim, então, às vezes se discute muito os valores e os investimentos que são necessários, mas se discute pouco como aplicar esses recursos da forma mais efetiva possível. Então, eu chamo essa atenção para a gente criar uma aplicação, uma avenida de aplicação direta para as populações tradicionais. Bom, e concordo plenamente com você. Acho que você está muito certo. E realmente, às vezes a gente tem muito dinheiro e não chega na ponta, simplesmente, né? Ele não tem muitas camadas, né? E tem quase que um tobogã, assim, e realmente não chega onde deveria chegar e como e para que chegar, né? Fala um pouquinho da iniciativa que vocês vão levar para a COP para a gente. Fala um pouquinho disso. Então, acho que tem duas iniciativas que eu queria ressaltar num mar de muitas iniciativas interessantes que estão sendo gestadas aí para a COP30. Acho que uma delas é olhar para a questão da própria alimentação da COP30. Então, tem uma coalizão de organizações que está o Instituto Regenera, Instituto Comida do Amanhã, a Assobio, que é a Associação dos Negócios da Bioeconomia da Amazônia, da qual eu faço parte, de tentar levar o máximo de ingredientes amazônicos para a alimentação da COP. Então, essa é uma iniciativa que eu queria chamar a atenção, e isso não é só sobre alimentar a COP, mas é sobre apresentar esses produtos, né, para o mundo, e a partir dessa apresentação gerar outras oportunidades de comercialização, de valorização desses produtos. Uma outra iniciativa que eu e outras startups nessa linha da bioeconomia, que tem uma relação mais direta com os territórios tradicionais, o que a gente está sentindo? A gente está sentindo um movimento, principalmente de jovens indígenas, quilombolas e ribeirinhos, de criação de outros modelos de negócios na bioeconomia, diferentes das associações e cooperativas, né? Então, estão buscando negócios nessa linha. Eu não gosto muito desse nome de startup e tal, mas negócios com alto potencial de crescimento, mas que possam receber investimentos, né, e que complementam, né, os modelos de associação e cooperativas que a gente tem na Amazônia. Então,
a gente identificou essa demanda, porque vários desses jovens me procuram outros colegas que estão em outras startups, pedindo ajuda. Pô, como é que vocês conseguiram levantar recursos? Como é que organiza uma empresa e tal? Então, recebendo essas demandas, a gente juntou um grupo de startups, de 4 pequenas empresas, né, que é a Amazô Maná, Urucuna, né, a Tribo, Impact Bank, 5, e a Tucum. E a gente criou uma casa que a gente está chamando de empreendedorismo da floresta, né, para receber essas demandas da criação de novos empreendimentos de povos tradicionais. Então, a gente alugou uma casa em Belém, vai inaugurar agora em setembro, e vai ficar aberta por 1 ano, pelo menos, né, para ser um espaço de encontro dessas iniciativas de negócios da floresta. Tá? Então, essa casa está bem próxima de alguns dos lugares onde vão acontecer os principais eventos da COP, e a gente está acabando de reformar e estruturando não só a casa, mas essa jornada para conseguir dar apoio para esses negócios, né, entre essas 4 startups e outros parceiros, como o Amazon Investor Coalition, o IDESAN e a AMAS, que é a aceleradora de impacto aqui, né, de Manaus. Eu estou num evento aqui de bioeconomia em Manaus, hoje e amanhã, Fundo Vale e outros parceiros que estão aportando nesse projeto. Eu acho que essa é uma pequena iniciativa que visa, né, potencializar, né, novos modelos dessa economia da floresta. Marcelo, eu te agradeço muito. Eu sei que você estava aí com o tempo super corrido. A gente já vai ter que entrar para uma outra gravação. Muito obrigada. A gente com certeza conversa mais no próximo podcast. E eu vou fazer um podcast também pós-COP. Aí você nos conta as impressões que você teve da COP, que certamente vocês vão estar lá, né? E desejo todo o sucesso para essa nova casa que vai abrir, e tomara que eu vá lá visitar quando vocês já abrirem a COP. Vamos ficar em contato. Grande abraço. Por favor, vamos esperar a sua visita. Muito obrigada. Grande abraço e agradeço muito novamente o convite, e estou aqui à disposição. Obrigada. Vamos. Um abraço. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Terminamos mais um episódio do Conexão Belém COP30. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que este podcast vai ao ar todas as quartas-feiras. Não deixe de acessar na sua plataforma preferida e acionar as notificações. Então, temos um encontro marcado. Pegue seu café e vem comigo.